dia, sou o professor Everson, vamos para mais uma aula de e-commerce. Estão me ouvindo agora? Beleza. Pessoal, seguinte, eu planejei para a aula de hoje um conteúdo que provavelmente vocês já viram, mas nem sempre vocês lembram o que é e o que fazer nesse momento. Todo mundo aí sabe o que é segmentação de mercado? Sim ou não? Sim? Tá, então o que é segmentação de mercado? E aí, o que é? Ué, vocês não disseram que sabem, gente. Por isso que eu perguntei, por isso que eu falei que eu vou dar essa aula hoje. Por quê? Principalmente, segmentação de mercado, gente, é a primeira coisa que o profissional de marketing deve saber. E aí eu venho percebendo, principalmente nas turmas de terceiro ano, que eu dou aula, que muitas vezes vocês não sabem, no momento que vocês estão fazendo as atividades práticas ou os trabalhos práticos, vocês não estão sabendo o que é segmentar o mercado, né? E isso é extremamente essencial para um profissional de marketing. Então, a aula de hoje vai ser sobre segmentação de mercado e os elementos de uma comunicação eficaz. Por que isso? Justamente para poder ajudar vocês na questão na hora de vocês definirem o público-alvo de vocês dentro do e-commerce. Tá? Então, a segmentação de mercado ela abrange não somente o marketing tradicional, mas também as questões do marketing digital, né? E dentro do marketing digital, daí nós temos o e-commerce, que é o que a gente estuda no momento. E aí, dentro do e-commerce, a gente consegue também segmentar o público, né? Tentar entender quais são os nossos públicos-alvos em diversos serviços ou produtos que a gente estiver vendendo. Vamos para a aula, então? Então, a aula de hoje, segmentação de mercado e elementos da comunicação eficaz. E o que é segmentação de mercado, basicamente? É o processo de dividir o mercado amplo em menores e mais específicos de consumidores com características, necessidades ou comportamentos semelhantes. Então, basicamente, eu pego aquele público geral, aquele público enorme que a gente tem, né? A gente pega todo um contexto abrangente dentro de um determinado território. E a partir disso, a gente vai estar dividindo esse território, essas pessoas que moram lá, em grupos. Esses grupos vão ser os públicos-alvos de determinados produtos ou serviços, certo? Isso que é basicamente segmentar o mercado. Então, como tem ali na figurinha, né? Tem diversos perfis de consumidores ali, e aí eu tenho que selecionar. É como se fosse escolher feijão, gente. Então, de um lado tem as pedrinhas, do outro lado tem os caroços, do outro lado tem os feijões que são só metade, do outro lado tem os feijões que são inteiros. Então, isso é segmentar o mercado, certo? E o conceito é a divisão. E o conceito é a divisão do mercado em grupos homogêneos. Então, basicamente, é aquilo que eu falei. Você vai pegar um grupo heterogêneo, né, que está todo misturado com perfis diferentes, e aí você vai juntar os perfis que são incomuns, né, que são iguais, e aí se torna a segmentação de mercado, ou a segmentação do público-alvo, né. E aí permite estratégias mais direcionadas. Então, a partir do momento que você consegue segmentar o mercado, você consegue dividir esse público-alvo, você consegue traçar as estratégias de forma mais corretas. Por isso que é importante a gente fazer isso também dentro do e-commerce, né? Porque o e-commerce não é somente lançar a plataforma lá na internet, lançar e também jogar campanhas esporádicas sobre o seu produto. Você também tem que entender o consumidor que você está buscando, né? Então, por exemplo, lá dentro do e-commerce, você está vendendo roupas.
E aí, você está vendendo, o perfil de roupas que você está vendendo são roupas femininas. Dentro dessas roupas femininas, você está vendendo um perfil de roupas plus size. Todo mundo sabe o que é plus size, né? Sim ou não? Estão me ouvindo? Beleza. É, você está vendendo roupas plus size. Você vai pegar e vai divulgar a sua loja virtual somente na internet de forma sem fazer direcionamento? Ou você prefere fazer uma análise de mercado, ver o perfil de consumidor que você tem, por exemplo, os produtos que você tem para vender de roupas plus sizes são de um perfil de 25, de 20 a 40 anos, né? Ou até um pouquinho mais, 20 a 60. Você vai pegar esse produto e vai ter que divulgar ele dentro do nicho, dentro do segmento do público-alvo, nesse perfil, que são mulheres de meia idade ou de 20 até uns 60 anos, que sejam mais gordinhas. Então, daí você vai buscar esse produto, você vai atrás de comunidades que têm esse perfil, você vai fazer uma campanha mais direcionada para poder atrair o público-alvo. Então, a segmentação de mercado ajuda isso, certo? E qual que é a importância da segmentação de mercado? Então, conhecer melhor os clientes. Então, através da segmentação, você entende melhor qual que é o consumidor que você vai atender, né? Você otimiza os recursos de marketing, então você não fica desperdiçando seus recursos em campanhas que não vai atrair o consumidor para o seu produto ou para o seu serviço. E também aumenta a assertividade nas campanhas. Então ajuda, além de você economizar, vai te ajudar você a ser mais assertivo na hora de fazer a campanha, certo? Quais que são os tipos de segmentação? Os tipos de segmentação mais comuns em marketing são geográfico, demográfico, o psicográfico e o comportamental. Então, basicamente, o geográfico envolve a localização, né? Demográfico envolve idade, gênero e renda. O psicográfico envolve estilo de vida, valores e personalidade. E o comportamental, hábitos de compra, lealdade, benefícios e benefícios procurados. A gente vai ver um por um agora, então o que, que eu fiz com esse tema? Geralmente a gente passa essa parte de segmentação de mercado, dá só uma pincelada nesses tipos de segmentação, porque entender que vocês já sabem mais ou menos o que é cada um. Porém, eu destrinchei bem cada tipo para vocês, com exceção do comportamental, que eu acho que eu perdi o slide na hora que eu estava salvando, mas aí eu reforço para vocês o que, que é. Então, continuando aqui, segmentação geográfica. Basicamente, o que é? Ele divide o público com base na localização física, como país, estado, cidade ou bairro. Então, a definição dos critérios. A empresa escolhe o nível de detalhe geográfico para a sua segmentação, que pode ser amplo, como um país, ou pode ser mais específico, como um bairro, certo? Aí a análise das características regionais, então você vai, através disso, você dividiu, pegou um país, vai fazer a segmentação geográfica de um país, dividiu esse país em determinadas regiões, e dentro dessas regiões você vai fazer uma análise para identificar as características demográficas, culturais, climáticas e socioeconômicas de cada região, certo? A adaptação das estratégias, então, com base nessas características, a empresa adapta os produtos e serviços e as mensagens de marketing e os canais para divulgação alinhando a cada perfil dentro da empresa, dentro da região. Essa segmentação geográfica, esses dados, eu consigo eles, por ser um dado mais amplo. Aonde que eu consigo os dados dessa segmentação? Alguém sabe me dizer? E aí, gente, alguém sabe aonde que eu posso conseguir esses dados de segmentação geográfica? Por exemplo, o dado de
um perfil mais regional, por exemplo, no estado do Paraná, a quantidade de pessoas que eu tenho dentro do estado, a quantidade do público feminino, a quantidade do público masculino, a quantidade da faixa etária, onde que eu consigo? No IBGE, muito bem. Então, os dados da segmentação geográfica, eu não preciso necessariamente ir em casa por casa analisar o perfil de cada consumidor. Esses dados muitas vezes já vêm pronto através do censo que é feito pelo IBGE, e através desses dados que tem lá na página do IBGE, eu consigo fazer uma análise da segmentação geográfica, certo? Porém, é somente a segmentação geográfica que eu consigo com os dados do IBGE? Sim ou não? Tá meio dividido. Então, assim, quando vocês estudaram lá a geografia, provavelmente vocês já viram esse conteúdo. Vocês já viram algo sobre demografia? E o que é demografia? E aí, o que é demografia, gente? Vocês não lembram o que é demografia? Tá. Basicamente, demografia é análise, né, dos perfis, dos diferentes perfis que a gente tem dentro do nosso espaço. Então, por exemplo, os dados demográficos são dados sobre a renda da população, sobre o perfil, o gênero, né? Se é masculino, se é feminino, o perfil etário desse público, quantas mulheres eu tenho, quantos homens eu tenho. Aí dentro desse grupo de homens e mulheres, eu posso identificar também a etnia, né? A etnia. Então, por exemplo, se é branco, pardo ou indígena, quantos brancos eu tenho, quantos pardos eu tenho, quantos indígenas eu tenho. E através desses dados a gente confecciona os gráficos para poder fazer as análises as análises demográficas, né? Isso aí vocês já deveriam de lembrar, porque vocês devem de ver isso aí desde o sexto ano. Eu sei disso porque eu dou aula de geografia também. Então, gente, importante vocês saberem o que é demografia, só um toque para vocês, porque quem for fazer o Enem esse ano, dentro do Enem cai muita questão sobre demografia, tá? Pode vir tabelas ou gráficos demográficos que vocês vão ter que interpretar. Então é importante vocês darem uma olhada nisso também, tá? Quem estiver estudando para o Enem ou para o vestibular da UFPR. Então o que é segmentação demográfica? É uma estratégia de marketing que divide o público-alvo em grupos com base em características como idade, gênero, renda, ocupação, estado civil, nacionalidade e o tamanho da família. Então, basicamente, ali tem a definição do que é demografia, para quem não sabe, né? E como que funciona, né, esses dados demográficos. Então, as características mais comuns usadas na segmentação incluem a idade, que é dividir o mercado em faixas etárias. Então, eu vou pegar diversos públicos, diversos perfis, e esses perfis eu vou pegar e dividi-los em faixas etárias. O que seria faixas etárias? A idade deles, né? Aí o gênero, direcionar as campanhas para homens ou mulheres, dependendo do produto. Então, como eu usei o exemplo lá de roupas femininas plus sizes, então eu vou pegar, vou dividir já o mercado com a idade dessas mulheres. Aí eu vou dividir o mercado direcionado para mulheres de meia idade lá, que eu falei que era de 20, meia idade não, né? Mas de 20 a 60 anos. E a renda. Então, assim, se, por exemplo, o valor das roupas que vocês vendem é um valor menos acessível, seria numa faixa lá, sei lá, de 800 para cima, aí são mulheres que têm uma faixa etária entre 20 e 60 anos, que tem uma renda acima, por exemplo, de 4, 5 mil reais, certo? E com uma ocupação, agrupar as pessoas por suas profissões ou setores de atuação. Então, assim,
Basicamente, você pode agrupar essas mulheres através de, se elas forem, por exemplo, profissionais de saúde, é, advogadas, pessoas que trabalham no serviço público, né, concursados. Então você consegue dividir esse grupo de mulheres plus size através da idade, através do gênero, através da renda e através da ocupação. Ali você já vai ter o de seu perfil de público-alvo. Eu cheguei a dar aula para você falar, para passar para vocês o que era para fazer a persona do produto. Eu cheguei a falar isso com vocês ou não? Vocês sabem o que é persona? Sim, beleza. Então, a persona do produto ou serviço que vocês estão vendendo, vocês podem extrair os dados através dos dados do IBGE. Lembra que vocês falaram lá que os dados da segmentação geográfica você extrai dos dados do IBGE? Da demográfica, eu também consigo esses dados através do IBGE. E dentro disso, eu consigo também realizar a criação da persona do produto. Por quê? A persona do produto que vocês estão vendendo ou serviço, ela tem que ser feita com dados reais. Se você criar uma persona com dados fictícios, você não vai atingir o perfil de público-alvo que você tem interesse em vender em vender, né? Segmentação psicográfica. Esta é a segmentação que analisa as seguintes variáveis. Então, ela analisa valores, que são os princípios e crenças fundamentais que orientam as decisões dos consumidores, certo? Analisa as atitudes, que é as opiniões e os pontos de vista dos consumidores que têm sobre vários tópicos e marcas. O estilo de vida, que é como os consumidores gastam seu tempo e dinheiro, incluindo suas atividades diárias e hobbies. Os interesses, que são os temas e atividades que atraem a atenção e a dedicação dos consumidores. E por fim, não, tem mais dois. A opinião, que é o ponto de vista específico sobre assuntos, personalidades e preferências. E, por fim, os traços de personalidade, como características individuais, como introversão, extroversão e aventurismo. Então, a gente vê que dentro da segmentação psicográfica, diferente da segmentação geográfica e demográfica, que a gente pega dados bem objetivos, na segmentação psicográfica, os dados que a gente vai obter são dados mais específicos de cada consumidor. Então, esses dados mais específicos, como é que eu consigo eles? Através do IBGE ou eu tenho que fazer uma análise de mercado mais ampla e ir direto até o consumidor para poder entender o perfil dele? Desculpe, não entendi. Tem que fazer uma análise. E como é que eu feito essa análise de mercado? Alguém sabe? Pesquisa. Então, eu vou pegar a pesquisa de mercado, pegar um grupo de pessoas e através desse grupo de pessoas eu posso dividir essas pessoas e fazer diversos tipos de pesquisa. Posso fazer pesquisa de grupo focal, posso fazer uma pesquisa mais direta. Então, existem empresas especializadas que muitas vezes a gente contrata para poder realizar esse tipo de pesquisas dentro do perfil de cada consumidor.
Pes- Pode, tá aberto? Pessoal, desculpe aí, a parar de falar. A minha chefe veio aqui conversar comigo. Daqui a pouquinho ela vai entrar no Meet aqui com a gente e vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Mas enquanto isso eu vou continuando. Quando ela entrar, daí eu paro de falar, daí ela conversa com vocês e depois a gente retorna daí para poder continuar a aula, tá bom? É, Quais são os critérios para uma boa segmentação de mercado? Pessoal, então a gente falou ali sobre segmentação demográfica, geográfica, psicográfica e ficou faltando a comportamental. Então, basicamente, a comportamental, que eu esqueci de. Eu não sei o que eu fiz com o slide da comportamental aqui e peço desculpas para vocês. Deixa eu só voltar ali. A comportamental é uma análise também mais específica de cada consumidor. Então, vou realizar também uma pesquisa de mercado com um grupo de pessoas. E dentro dessa pesquisa, eu vou analisar os hábitos de compra dessas pessoas. Vou analisar, por exemplo, o grau de lealdade dessas pessoas e tentando entender se eles são leais a alguns tipos de marcas. Por exemplo, eu posso pegar marcas mais conhecidas no mercado e menos conhecidas e colocar na frente desse grupo de pessoas no momento que eu estou fazendo a pesquisa de mercado e tentar entender se esse grupo de pessoas trocaria a marca que é mais conhecida pela marca menos conhecida por causa do preço ou por causa que é um produto similar. Então eu consigo fazer essa análise de mercado, essa pesquisa de mercado dentro da segmentação comportamental, tentando analisar e entender esse público-alvo ali, tá? Aproveitem então, ó, são 8h28, eu vou dar para vocês 20 minutinhos para vocês responderem o formulário, tá bom? Que a Elis passou lá. E aí, daqui 20 minutos a gente retorna à aula e finaliza, que eu vou passar uma atividade para vocês, tá ok? Essa atividade, lembrando que essa atividade ela vai ser uma atividade avaliativa, então ela vai ser complemento da nota da outra atividade que vocês fizeram, tá ok? Beleza. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Pessoal, estão me ouvindo bem? Agora é costume, toda vez. Estão me ouvindo? Seguinte, eu vou finalizar o conteúdo que eu estava passando hoje, já vou passar a atividade que vocês vão ter que fazer para me entregar na segunda-feira que vem, dia 22, tá? Então eu vou dar a data lá no Class quando eu for lançar a atividade até o dia 22. Vai ser uma atividade também sobre segmentação de mercado, que é o conteúdo que a gente viu hoje, tá? Estão me ouvindo? Beleza. Então eu vou continuar aqui. Conseguiram responder o formulário? Deu tempo? Não? Sim ou não? Tá. Então eu vou fazer o seguinte, gente. Falta muito para responder o formulário? Sim? Então vou fazer. Thaís, vamos fazer assim. Essa atividade. Thaís, por acaso o laboratório aí da escola tem como ser agendado para eles utilizarem? Tem professor, porém, assim, os professores que têm plataforma, eles já têm tudo agendado, sabe? Eu teria que ver se tem disponibilidade até a data que o professor precisa. Você consegue verificar para mim se para segunda-feira que vem tem horário? Consigo sim, aham.
Perfeito. Aí se não tiver, a gente tenta, vocês tentam começar o trabalho da sala mesmo, daí na segunda-feira que vem, ao invés de eu passar para vocês agora, segunda que vem eu passo a atividade, finalizo o conteúdo e deixo vocês terminarem aí de responder. Pode ser? Duas aulas, professor, você quer que eu agende? As 2 aulas, Thaís, por gentileza. Tá bom. Pode ser, gente? Então, segunda-feira que vem a gente faz a atividade, aí se conseguir o laboratório, vocês vão para o laboratório, e aí eu dou a aula para vocês da mesma forma, só que pelo laboratório. O laboratório de vocês tem fone de ouvido para escutar? Beleza, então, aí vocês vão... a gente tem aula no laboratório para vocês escutarem tudo certinho. E daí acessarem o que a gente vai precisar para fazer a atividade. É bem tranquilo, é uma atividade de segmentação de mercado, e aí vocês fazem e postam lá no Class para poder avaliar, igual a gente sempre faz, beleza? Lembrando que as notas, eu vou deixar no Class de vocês, lá no Drive, uma planilha com a listagem dos nomes e as notas de vocês das atividades. Daí vocês vão poder ir acompanhando. Como não tenho LRCO, aí fica mais difícil de eu fazer o lançamento. Então daí eu vou mandar para a professora Thaís lançar e também vou deixar as notas lá no Class para vocês, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Tá ok. Tá ok, então. Então terminem de responder tudo ali e aí na próxima aula a gente vai finaliza o conteúdo e faz a atividade, tá bom? Qualquer coisa é só me chamarem que eu tô aqui, tá? Apesar que são acaba 8h50 ou 9 horas, Thaís? 9h05 eu tenho que já tá com tudo desligado, porque o professor já está entrando. Desculpe, não entendi. 9h05 outro professor já está entrando. 9h05. Tá. Vocês preferem que eu dê esses últimos 15 minutos para vocês terminarem de responder? Só que daí, como vai faltar 15 minutos, daí eu retorno antes das 9h05, só para finalizar, pode ser? Beleza, então. Daqui a pouco eu volto ali para falar com vocês, tá bom? Pessoal, só para passar para vocês. Então, combinado, semana que vem a gente finaliza o conteúdo de hoje, que é sobre segmentação de mercado. Passo a atividade para vocês, se der tudo certo, e que as deusas abençoem a gente consiga o laboratório para vocês fazerem o trabalho, beleza? Boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau.